ateu, à toa ou atento, né? Então nós vamos falar sobre esses 3 tipos de pessoa que nós encontramos, tá bom? E para falar sobre isso, gente, eu queria falar que muitas pessoas ao longo da vida, elas se perguntam, elas fazem algumas perguntas como essa aqui, ó. O que eu devo fazer com a minha vida? Será que eu estou aqui à toa? Será que eu fui um acidente, né? Eu tenho algum propósito nessa terra, desempenhar nessa terra? Infelizmente, gente, muitas pessoas elas vão passar ao longo de toda a jornada de uma vida inteira sem descobrir a resposta para essas perguntas, tá? Então, muitos, eles não experimentam o prazer do cumprimento do plano de Deus para a vida de cada um. Recentemente, nós tivemos aí o Covid, né? E quantas pessoas, gente, você conhece que, infelizmente, não estão mais com a gente aqui, né? Tenho certeza, você deve conhecer pelo menos alguém. E a pergunta que fica é, por que eu ainda estou aqui? Né? Você já se fez essa pergunta, por que eu estou ainda aqui? Mas eu acho que a pergunta certa que a gente deve fazer é, para que eu estou aqui ainda? E não por quê, para quê? Eu queria ler com vocês Efésios 5,17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos. Ele repete aqui, né? A palavra de Deus, gente, a gente entender, quando está repetindo, é porque é para a gente prestar atenção. Então, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, né? Então, a palavra de Deus, gente, ela diz, tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Para você não cair nessa categoria do ateu, que nós vamos falar, e do à toa, né? E a gente precisa ser, como aqui está falando, pessoas sábias. Ou seja, pessoas atentas. E atenta para quê, gente? Para aproveitar cada oportunidade, né? E o que é essa oportunidade? Já parou para pensar? O que está falando? Qual é essa oportunidade? Oportunidade, gente, a gente pode chamar aqui de vida. Oportunidade. É a vida que você tem. É o tempo que você tem nessa face da terra para brilhar a luz de Jesus, né? Então, por quê, gente? Porque a gente sabe que buscar a vontade de Deus, a gente sabe que a gente vai ter essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus sendo concluída na nossa vida. Ela é perfeita, ela é agradável. E procurar entender esse propósito é uma responsabilidade nossa, né? E tem sido constantemente assim, minha oração, sempre quando eu acordo, gente, às vezes eu estou sempre pensando, Deus, que eu possa hoje cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E que eu me mantenha nesse propósito, né? E a gente precisa aprender e se esforçar a compreender qual é essa vontade de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu assim, de alguém, pode ser do pai, da mãe, ou até alguém evangelizou você falando assim, Jesus te ama, ou Deus te ama, e aí sempre vem seguido assim, e ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito maravilhoso. Quem já ouviu essa frase? Alguma coisa assim parecida? Levanta a mão para me saber. Pois é. E, gente, essa frase não é uma frase qualquer. Ela tem um significado e realmente Deus ele ama você e tem um plano maravilhoso para você. E qual é esse plano? Nós podemos, aqui eu quero chamar de plano, né? Qual é esse plano? É destino profético. É o destino profético que você tem para desempenhar nessa sua nação. Talvez a sua nação, gente, seja o teu bairro. Talvez seja, que nem o pastor Abraão, o Uber dele, né? Falando de Jesus ali. Talvez seja a sua família, né? Os seus vizinhos, os teus filhos, não importa, né? Nós nascemos para desempenhar um papel e ganhar o máximo de vidas para Jesus. Então, procure incansavelmente, gente, esse destino profético que Deus tem para a sua vida. Gaste todo o tempo que você tem para descobrir isso, tá? E apesar, gente, desse tema ser tão importante, né? Eu acredito que
todos os temas na Bíblia são todos importantes, né? Todos. A gente não pode falar nenhum, a Bíblia é perfeita, né? Então, assim, mas eu acredito que esse tema é tão importante, porque eu percebo, gente, que muitos cristãos, eles estão levando de pouco caso, estão vivendo uma vida inteira sem descobrir aquilo que Deus tem para elas. Né? Estão vivendo uma vida. Às vezes ela vive a vida inteira e não descobre isso. E chega no final, lá, e ainda não sabe. Ou então, gente, tem muitas pessoas que não compreendem como buscar isso. Como eu consigo descobrir a vontade de Deus? Ou então, também temos pessoas que não entendem ou não dão importância, esse grau de importância, esse valor que tem em descobrir o meu destino profético, aquilo que Deus tem para mim. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, nós fomos criados para um propósito. Você foi criado para um propósito. O que algumas pessoas, gente, não sabem, ou se sabem, então não levam a sério, é que Deus criou você para um propósito. E descobrir, procurar compreender e viver inteiramente, com intensidade, isso é algo, isso vai ser um desafio, gente, da nossa vida inteira. Né? Conforme você vai se relacionando com Deus, você vai aprendendo mais qual é o seu destino. Deus vai revelando para você. Então, esse é um grande desafio, gente. Né? Se eu fizesse essa pergunta aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu queria fazer essa pergunta. Você já sabe qual é o destino profético seu? Você sabe para o que você foi feito? Qual é o seu papel para desempenhar nessa terra? Você tem noção? Né? Então, pensa aí. Então, eu queria ler Efésios 2:10. Inclusive, estava no vídeo, olha lá. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Outra versão, manda lá para mim. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus, ele já sabia o que ele tinha para nós, e são coisas boas. O que é fazer essas coisas, essa boa obra, gente? É coisas boas que Deus está preparando antes de você nascer, né? Então é muito claro que nós todos temos esse destino. E antes da gente nascer. Agora, eu queria que você prestasse atenção. Olha o que está lá em Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 5, para você entender. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, ou seja, o que a gente consegue ver, gente? Antes de você nascer, Deus já tinha estabelecido algo para você desempenhar. Né? Então, a gente precisa descobrir isso. Assim como Jeremias, gente. Né? Antes dele existir, Deus já tinha essa missão para ele, esse propósito divino, para ser o quê? Profeta às nações. Ele não foi, como a gente pode falar, um jogador de futebol, né? Ele não foi um professor, não foi um médico, não foi um pastor, não. Ele foi um profeta para as nações, né? Ele cumpriu esse propósito na sua vida, né? E a gente pode falar também que Paulo, gente, né? A gente tem um outro exemplo. Paulo, quando ele estava indo para Damasco perseguir, prender os cristãos, né? Ele caiu do cavalo, né? E a gente pode dizer que essa expressão do cair do cavalo, que quando nós caímos do cavalo, né? A gente vê que ele teve um encontro com Deus, com Jesus, né? Então a gente pode falar que a partir do momento que nós entendemos, gente, quando nós caímos do cavalo, Jesus não passa a ser somente o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele te deu salvação, mas ele também quer ser o seu Senhor, né? Amém? Então, e o que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que você não decide mais por você. Quando você decidiu dizer sim para Jesus, então é Ele que manda agora, é Ele que direciona a sua vida, é Ele que fala se você deve ou não sair de um lugar, se você deve sair de um emprego ou ir para outro, se você deve sair de um local para ir para outro, uma cidade para outra, de um estado para o outro. Gente, é Ele que decide, né? É Ele que decide. Você simplesmente obedece o que Ele manda, né?
Então nós precisamos ser como o apóstolo Paulo. Quando a gente tem esse encontro com Jesus, nós decidimos segui-lo e obedecê-lo. E não fazer como muito crente, gente. Né? A gente vê muito crente aí que diz que ama Jesus, né? Ah, eu amo Jesus, né? Eu conheço Jesus. É muito fácil falar de boca para fora, mas não, a gente não pode fazer como muito crente que faz isso, né? E faz tudo o contrário do que Jesus manda para fazer, né? Eu não coloquei o texto. Vou passar aqui para você. Jesus, em Lucas 6:40, assim, ó, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Se a gente diz que Jesus ele é o nosso Senhor, a gente deve o quê? Obedecer, né? E aqui, só para você ter uma noção, ele compara duas pessoas que construíram as suas casas, né? Uma construiu na rocha, um alicerce firme. Quando veio as dificuldades da vida, isso não abalou, porque ele estava alicerçado na rocha, né? Então ele compara, ó, quem me dá atenção, quem ouve as minhas palavras é como esse cara que construiu a sua casa na rocha. Mas quem não dá ouvidos, aquela pessoa que é insensata, né? Aquela pessoa que nós vamos falar o ateu à toa, é aquele que faz a sua casa na areia, não faz alicerce nenhum, aí vem as dificuldades da vida, vem a tempestade, vem as dificuldades, e aí a destruição é total. Por quê? E Jesus fala, é total. Não é parcial, é total. Por quê? Porque não deu atenção à palavra de Deus. Né? Eu sempre digo para o meu filho que a obediência, ela tem 3 fases. E as 3 elas andam junto. Eu até já comentei sobre isso, mas é bom repetir, né? A obediência ela deve ser imediatamente. Se Deus falou para você, faça agora. Tem que ser alegre, né? Tem que fazer com alegria. Então, se Jesus fala para você fazer algo, para você servir, para você investir na vida de alguém, faça com alegria, que você está fazendo para Jesus, né? E depois, isso aí tem que ser completo, a obediência tem que ser completa. Então, se sua mãe, você está lá, né? Para a galera nova aí. Se sua mãe fala assim para você, olha, lava lá a louça para mim, aí você lava tudo lá. Aí quando você olha ali, estava ali no fogão, uma panelinha ali, você finge que não viu, né? Aí você vai lá, sua mãe pergunta, lavou a louça? Lavei, mãe, tá tudo lavado, ó, a pia tá toda limpa. Aí a sua mãe fala, mas e aquela que estava ali também que tinha que lavar, que você não lavou, né? Então, gente, tem que ser completo. Obediência é completa, não é parcial. Tá bom? Então, quando a gente não faz por completo, a gente desobedeceu. Quebrou alguma dessas 3 regras, dessas 3 leis da obediência que eu falo para meu filho, quebrou toda a obediência. Tá? Então, depois que Paulo, gente, ele cai do cavalo e fica cego, Deus diz assim para Ananias, o profeta lá, vai lá, fala com Paulo. Né? Mas, gente, Ananias não queria. Né? Porque Paulo, né? Saulo, ele era o quê? Ele era um perseguidor. Ele queria perseguir os crentes, ele queria matar os crentes, né? Foi ele que estava segurando a túnica de Estevão quando ele estava sendo apedrejado ali, né? Então, assim, mas Deus, assim, ele não queria por causa da má fama dele, né? Mas aí Deus fala, olha o que fala em Atos 9:15, gente, fala assim, ó, mas o Senhor disse a Ananias, vá, ou seja, ele está falando, é agora, tem que ser agora. Não é depois. Ele está mandando. Então vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Agora a pergunta que eu falo, será que Paulo ele foi escolhido por Deus naquele momento que ele caiu do cavalo? Ou naquele momento que ele se converteu? Sim ou não? O que vocês acham? Né? E a resposta é não, gente. Né? Gálatas 1:15 tem essa resposta. Ó. Mas, quando aprove... Aqui é Paulo falando. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ou seja, Deus ele tem um propósito para você, antes mesmo de você existir. Então isso é algo maravilhoso, gente. É algo que nós deveríamos prestar mais atenção e querer viver esses planos que Deus tem para nós, esse destino profético. Amém? Queira viver. Então, Paulo foi escolhido para Deus
para pregar o evangelho, espalhar essa boa notícia que é o evangelho, né? Antes dele existir. Do mesmo jeito, eu e você, então, fomos escolhidos antes da gente existir, lá no ventre da nossa mãe, para que a gente pudesse andar nessas coisas que ele preparou para nós. E, por exemplo, Paulo, gente, ele deve ter começado o ministério dele ali com Jesus, lá para os 28, 30 anos, né? Então, já não foi logo desde o começo, né? Então, existe uma solução para você, né? Se você ainda não sabe, fique tranquilo, se você tem vida, ainda dá tempo, tá? Então, Paulo, gente, ele, por um tempo da sua vida, ele viveu como um ateu. Ele não acreditava em Jesus. Ele perseguia quem acreditava em Jesus. Então, ele teve esse momento como ateu. E o mais interessante de tudo, sabe o que é? É que ele achava que aquilo que ele estava fazendo ainda agradava a Deus, né? Então, ele estava achando que tudo que ele fazia, perseguir os cristãos, prender os cristãos, ele estava agradando a Deus. Ele acreditava nisso, né? Enganação, né, gente? Então, o Paulo viveu todo esse tempo como um à toa, jogando a sua vida até que um dia ele caiu do cavalo. Então, ele viveu também como esse tempo à toa, porque ele achava que estava fazendo, mas, de fato, não estava, né? Então, mais tarde, gente, depois da conversão de Paulo, ele entendeu o seu destino profético ao ponto de declarar, lá em Atos 20, 24, vamos ler junto, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, ele entendeu, ele descobriu, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu, ele compreendeu isso na sua vida e ele passou a viver esse propósito. Então, ele viveu isso, gente, a gente consegue ver nos escritos, ele viveu isso com intensidade, né? Ele deu tudo que ele tinha, a vida inteira que ele tinha, ele fez por amor a Jesus, né? Depois que ele conheceu, então, ele decidiu seguir e fazer com muita intensidade. Então, não esqueça, quando nós fomos criados para um propósito que Deus tinha em mente. Então, gente, o que mais me preocupa é que a gente possa estar vivendo indiferente ao chamado de Deus para as nossas vidas, esse destino. A gente, às vezes não está dando muita bola, né? Está fazendo um pouco caso desse destino que Deus tem para nós, né? Às vezes a gente discute, né? Às vezes a gente briga com o irmão, se desentende no trabalho, e às vezes a gente esquece que nós somos embaixadores de Cristo, gente. Lá na sua empresa, onde você está, você não é lá simplesmente mais um cristão. Você é Jesus ali. Porque, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas, elas não conhecem Jesus, mas elas conhecem você. E através da sua vida, ela vai conhecer Jesus pelo que você faz, por como você age, entendeu? Então, lembre-se disso. Tudo que você fizer na sua vida tem que ser para honrar a Deus. Então, a gente não pode viver indiferente a isso, né? A gente não pode viver essa vida do viver por viver, deixar a vida me levar, né? Viver essa vida sem vida, né? Então, gente, o ateu, ele vive a vida desprezando a existência de Deus. Ele não busca compreender o propósito de Deus, né? Ele não crê em Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa. Em Romanos 1, 19 ao 20, se quiser anotar, não está aí, tá? A palavra de Deus diz que pessoas assim, que desprezam aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem, são indesculpáveis, tá? Indesculpáveis, não vai ter desculpa, né? Por que isso? Olha o que fala a palavra de Deus. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, a árvore que você vê na rua, a flor que você dá para alguém,
O céu que quando você abre a janela e vê o céu, tudo isso declara que Deus existe. Então não haverá desculpa para tais pessoas, tá, gente? E isso é algo que a gente deveria prestar atenção. E o à toa, gente? O à toa, ele sabe que Deus existe, sabe que Deus é bom, mas ele vive a vida como se Deus não existisse. Olha que interessante. Ele sabe que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Por quê? Porque ele não obedece a Jesus. Ele não se importa com o seu propósito, não está nem aí com o tempo, como ele gasta o tempo dele, como ele vive a vida dele. Ele é aquele tipo de crente, gente, assim como Paulo, ele estava achando que estava agradando a Deus. Ele estava achando que por vir à igreja estava agradando a Deus. E, gente, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você vem somente para a igreja que você acha que você está agradando a Deus. Porque se o seu coração, quando você vem para a igreja e o seu coração está endurecido, está com falta de perdão, está brigado com alguém. Gente, quando você faz isso, para Deus, isso aí são obras mortas, né? Então, nós precisamos entender que isso não é agradar a Deus. Então, assim como o ateu e o à toa, ele vive buscando os seus próprios interesses. O ateu, ele despreza a Deus por arrogância e o à toa por negligência. E ambos estão correndo atrás, gente, de coisas passageiras, coisas que não são eternas. Olha o que fala C.S. Lewis. Ele diz assim, é muito legal essa frase, põe aí para mim. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Deixa eu te falar uma coisa. Até mesmo, querido, se você está fazendo algo para Deus, mas isso não tem a ver com o seu chamado, isso vai ser inútil para você. Sabe por quê? Porque não é o teu cumprimento, não é aquilo que Ele te falou para você fazer. Entendeu? Sabe por quê? Porque essas coisas não vão... Você pode estar fazendo algo para Deus, pode ser algo maravilhoso. Vou dar um exemplo. Você pode estar cantando aqui. Mas se Deus não te chamou para estar cantando e ministrando, você pode até ser um bom cantor. Você pode até estar fazendo com o coração. Mas para Deus, entendeu? Não é isso que Ele te chamou para fazer. Isso não vai refletir a tua eternidade. E isso vai ser o quê? Eternamente inútil. Sabe? Então a gente precisa, gente, descobrir os propósitos de Deus para a nossa vida, para a gente não viver uma vida inteira inutilmente, né? Então muitos andam nessa contramão do propósito de Deus para as suas vidas. Mas, agora eu quero falar do atento, né? Esse sábio, que a Bíblia fala, é uma pessoa sábia, é uma pessoa sensata. Ele leva a sério aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus está fazendo, né? Ele leva a sério. Em Efésios 5, 15 a 17, vamos ler de novo? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Esse é o atento. Não existe, gente, tragédia maior que você chegar no final da sua vida e não descobrir o que Deus tinha para você. Não tem. Já pensou você chegar lá você sai lá, você dá a largada, você começa a sua vida e você vai indo, passa todos uns trajetos, você escolhe os caminhos e quando você está vendo lá, chegada, né? Você vai cruzar a linha, você cruzou, aí Deus fala, parabéns, você chegou, mas não era nada disso que eu tinha para você, né? Então, 2, eu queria falar agora com vocês. Descobrir e viver o nosso destino profético é nossa inteira responsabilidade. Nem tudo na nossa vida a gente pode ser terceirizado, tá? Descobrir e viver esse destino profético é minha responsabilidade. Não dá para terceirizar, gente. Sabe aquele crente que fala assim, que a gente chama até de crente 6 horas, sabe? 6 horas aí para mim, sabe? Gente, eu odiava quando chegava alguém para falar para mim que eu ia para a igreja, convidar para ir para a igreja, e falava assim, 6 horas para mim? Eu tenho certeza que você já ouviu.
Talvez você até tenha feito isso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente não consegue terceirizar isso. Se você quiser descobrir o seu propósito, não vai ser pastor que vai falar qual é o seu propósito, querido. Não é o teu discipulador, não é o teu líder de célula, não é ninguém famoso aí. É Deus, tá? Você pode até buscar conselho. E a Bíblia fala que conselho é algo bom. Mas terceirizar não é uma coisa de um crente fazer. Deus quer que você faça a sua parte. Então, viver os planos de Deus é fazer disso a sua principal missão de vida, gente, a sua prioridade. Aprenda isso. Queira viver. Não descanse. Nós devemos ficar atentos, gente, e não fazer, sabe como Jonas? Ele pegou, né? Ele ia lá para... Deus queria que ele fosse para Nínive, né? Ele foi para Tarsis, né? E a pergunta que eu queria falar para você, para onde você está indo na sua jornada de vida? Você está indo para Nínive, para o cumprimento do chamado de Deus para a sua vida? Ou você está indo para Tarsis, para longe das promessas de Deus para a sua vida? Para longe do destino que Deus tem para a sua vida? Para onde você está indo? E aí agora eu quero dar algumas dicas para você de como você pode dar algumas pistas para você poder encontrar e conhecer um pouquinho mais sobre esse destino profético que Deus tem para você. Então, como eu disse, não importa a sua idade, se existe vida ainda, se você está vivo ainda, então Deus ainda tem algo para você, né? E o que eu quero falar, talvez você não consiga, se você está aqui, se você já é um crente, já há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não cumpra 100% aquilo que Deus tinha para você, mas ainda é possível você conseguir, tá? Talvez você entrou por aqui, nunca ouviu falar de Jesus, e hoje você vai iniciar essa jornada, né? Com Jesus, nós vamos dar a oportunidade para você entregar sua vida para Jesus e começar essa aventura com Jesus. Então, você ainda tem chance de viver 100%, né? Então, vamos lá. Primeiro que eu queria falar com vocês, seu chamado está relacionado com algo que vai honrar e glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31, não está aí? Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você está assistindo um filme com a família? Faça para a glória de Deus, gente. Sabe? Você vai almoçar com a família, monta aquela mesa, pega os melhores pratos, faz as coisas ali, pega o melhor copo, faz a melhor comida ali, porque você está fazendo não só para as pessoas que você vai receber, você está fazendo para a glória de Deus, tá? Aí eu quero dar um exemplo. Gente, quando eu estou lá na empresa, eu trabalho com modelagem, desenho produto, tudo, trabalho com site, tem coisas que ninguém vê. Ninguém vai ver. Mas aí eu lembro, Deus vai ver. Ninguém vai ver a foto do produto, vai olhar, ninguém vai ver atrás do produto modelado. Mas eu desenho tudo, com parafusinho, tudo certinho. Por quê? É para Deus que eu estou fazendo. Porque eu sei que eu posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Então, outro exemplo que eu queria dar para vocês. Você está lá na sua casa, vai começar a célula, né? Talvez você seja o líder de célula, ou talvez um dia você vai ser. E você está lá limpando a casa para receber as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí, lembra que eu falei, né? De fazer por completo, né, gente? E tem gente que só vai lá dar aquela limpadinha só onde, né? Onde vai, né, passar ali o pessoal. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Limpe a casa inteira. Faça o teu melhor. Nem que não entrem no seu quarto. Porque não é para você, para essas pessoas que você está fazendo somente. Você está fazendo para agradar a Deus, gente. Você tem que saber que Deus ele vai entrar lá. Deus vai entrar no seu quarto, vai entrar no banheiro, vai entrar em todos os lugares. Entendeu? Então, quando você está fazendo, quando você começar a fazer alguma coisa, pense nisso, tá? É algo simples, né? Sempre que você for fazer algo, faça a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo, ou o que eu vou fazer, vai glorificar a Deus? Esse emprego que eu vou entrar aqui, será que vai agradar a Deus? Né? A maneira que eu estou tratando a minha esposa, os meus filhos, vai agradar a Deus? Está agradando a Deus? Então a gente deve prestar atenção. Próximo. Você foi criado para ser a solução de um problema e a resposta para uma situação. Você foi criado, gente, para ser sal e luz na terra. Quando Deus te formou, Ele já te entregou
tudo que você precisa. Ele já te entregou as habilidades, ele já te entregou os dons que você precisa para desempenhar isso. Então você já carrega os dons necessários para cumprir esse destino profético. Então, gente, esteja atento para aquilo. E como que eu posso ficar atento, né? Gente, porque, como que você pode fazer isso? Sabe aquela coisa que você faz bem, que você vê, e você gosta, você se sente realizado de fazer? Você ama fazer? E as outras pessoas, elas observam isso em você, elas olham você fazendo, e elas ainda elogiam você fazendo? Às vezes o teu propósito, o teu destino, ele está interligado com isso que você faz bem. Entendeu? Então, por exemplo, quero dar um exemplo aqui. Talvez você seja uma senhora, talvez você fale, eu não tenho tantas habilidades. Mas talvez você faça aquela comida tão incrível que as pessoas assim falam, meu Deus, eu quero mais. Aí elas põem um prato lá e elas comem assim 2, 3, 4 vezes. Amam a sua comida. Né? E você vai falar que isso não é um dom que Deus te deu? Sabe por quê? Se você começar a olhar de outra perspectiva, quando você começa, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, vou fazer o meu melhor. Você pode ser a pessoa que vai reunir todo mundo na casa. Você talvez vai ser aquela pessoa que vai reunir, você vai poder falar de Jesus ali, fazer aquela oração gostosa e agradecer o alimento, vai estar com toda a família, você vai ser aquela pessoa que vai unir as pessoas. Você vai falar para mim que isso não é um destino, algo que Deus tem para algumas pessoas? É. Então não se sinta menosprezado. Lembra do vídeo? Daquela mãe que só tinha os 3 filhos? Mas ela cuidou, ela procurou compreender isso. Né? E ela cumpriu aquilo que Deus tinha para ela. Ela era apenas uma mãe, né? A gente pode falar, apenas uma mãe. Mas não, ela cuidou, ensinou, e os filhos cresceram e fizeram muito mais do que ela poderia fazer. A sua vida foi planejada para ajudar as pessoas. Não existe para... você existe para ser uma bênção para alguém. Gente, Deus ele ama pessoas. Deus vai vir buscar pessoas. Então, o teu destino profético está ligado em fazer algo para alguém. Então, lembre-se disso. Tudo que você faz, os dons que ele deu, é para abençoar alguém. Não é para você. Não é para usar para você. Né? Então, é para você fazer algo por alguém. Tá? Outra coisa. Seja qual for o seu destino profético, ele está ligado com a edificação do reino de Deus aqui na terra. Seja altamente comprometido com aquilo que Deus tem para você. Viva com intensidade. E não despreze as coisas de Deus. E, último, para conhecer o propósito de Deus é preciso compreender o que Deus estabeleceu. Para conhecer o propósito é preciso conhecer o Deus que estabeleceu o propósito. Então, quer conhecer aquilo que Deus tem para você? Você precisa primeiro ser amigo de Deus, amigo de Jesus. Ter um relacionamento com o Espírito Santo. E ao longo, conforme você vai se relacionando com Ele, Ele vai revelando os segredos para você. Eu tenho certeza que você não senta com alguém e vai falar assim, e você vai começar a abrir sua vida, assim, conta tudo, conta os segredos. Eu estou falando de segredos, sabe? Coisa que você não conta para ninguém. É assim, você acha que Deus vai contar algo para você, os planos maravilhosos que Ele tem para você, se você não quer ter amizade com Ele? Não, gente, Ele não vai falar. Né? Então a gente precisa desenvolver esse relacionamento. A revelação do seu destino é proporcional à medida da revelação que você tem de Deus. E então, presta atenção. Eu estava assistindo com meu filho esses dias uma animação que chama O Peregrino. É muito bacana, né? E só para falar para vocês, por que isso? Porque Deus, gente, ele revela para você. Mas ele vai revelando passo a passo. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe tudo, a gente às vezes quer pular etapa, né? Quer procurar atalho. E muito legal que nessa animação tinha lá o rapaz que chamava Cristão, né? Muito bacana, é de um livro, né? Muito legal, vale a pena você assistir. E toda vez que ele pulava assim, querer pegar atalho, ele se lascava, gente. Então, não queira criar atalho. Não existe atalho para Deus. O caminho certo é você buscar Deus no seu quarto, é você ter intimidade com Deus diário. Isso é o caminho certo, tá? Não existe atalho. Não existe ninguém que vai falar para você, tá? Terceiro e último ponto.
satisfação e realização pessoal está diretamente ligados ao nosso propósito profético. É muito interessante, gente, que muitas pessoas estão buscando essa realização pessoal. Muitos querem ter essa vida maravilhosa, querem serem felizes, mas muitas pessoas, elas têm vivido uma vida infeliz, né? Então aprenda uma coisa, gente. Não espere ser feliz na vida até que você encontre e viva o seu destino profético. Porque fora dos planos de Deus, você viver fora dos planos de Deus, você vai ser infeliz. Você não vai ter felicidade, tá? Então, por que a gente vê muitas pessoas... Gente, tem pessoas que estão vivendo no melhor bairro da cidade, tem muito dinheiro, tem uma esposa maravilhosa, tem filhos maravilhosos, tem dinheiro, e são pessoas que estão lá. Tem muitos que se suicidam e tudo mais, mas por quê? Porque não estão vivendo o destino profético que Deus tem para a vida delas. Ficam buscando coisas, experiências, momentos que possam fazer a vida valer a pena. Um significado para a vida. Ou seja, uma ausência de propósito. Sabe aquele vazio existencial? Sabe aquela coisa que está faltando, gente? Sabe aquela coisa quando você está em casa e você fica com aquela coisa e tal, e aí o Espírito Santo está te chamando para você ouvir uma música e orar, sabe aquela coisa? É esse vazio. Porque é só completado quando você tem ele. Não é de outra forma. Então, do que você está correndo atrás? Sucesso? O verdadeiro sucesso é cumprir o destino que Deus tem para a sua vida. Talvez seja riqueza. Riqueza, gente, é você ter uma vida gasta em prol de Jesus. Isso é riqueza. Porque só existe, gente, galardão para aquele que vive o propósito e não a proposta. Né? Muitos têm trocado o destino que Deus tem por uma proposta. Como assim? Às vezes tem um emprego e aceita o emprego e às vezes não vai ter como ficar nas programações da igreja, ou nem digo igreja ali, né, se relacionar com a igreja, mas eu digo de ter tempo com Deus, tempo com a família. Aí eu te pergunto, isso é algo que Deus gostaria que você fizesse? Eu estou dando só um exemplo, né? Então não troque, gente. Não troque o destino que Deus tem para você por uma proposta, tá? E eu queria fazer 2 perguntas para terminar. Primeira, o que você gostaria de dizer quando você estivesse cruzando a linha de chegada? Sabe, quando você estivesse lá no final e você chegasse, você está terminando a sua vida, o que você gostaria de falar? E a gente vai ver aqui Jesus e Paulo. Ó o que Jesus falou. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei. Eu completei o que o Senhor me fez para fazer. O que eu fui criado para fazer. Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 4, 6 ao 7. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, já tenho de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Na outra versão, fala, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Né? Então, o que você gostaria que falasse? Você gostaria de falar, uau, eu consegui. Eu tenho certeza que em nome de Jesus, você vai ser esse tipo de pessoa. Você vai ser como Jesus e como Paulo, que vai falar, eu completei. Eu cheguei no fim, completei e ainda glorifiquei o nome de Deus. Amém? E segunda pergunta, o que você gostaria que falassem de você sobre a sua trajetória o dia que você partiu? Pensa só. Lógico que você não vai estar aqui, mas você tem o controle do que as pessoas vão falar de você o dia que você deixar essa terra. E aí eu quero deixar um exemplo, uma ilustração aqui de que tinha um pastor, um diácono da igreja, ele morreu, e aí eles estavam fazendo o velório, né? E o pastor começou a falar assim, uau, né, fulano de tal, e a mulher, a esposa, os filhos todos chorando, tudo. E aí ele começou a falar assim, né, o pastor, nossa, que diácono
poderoso, um diácono fiel. Ele trabalhou, ele serviu, ele fez tudo aqui. Ele foi um bom marido, ele foi um bom pai. Ele amava as pessoas, ele era um cara que perdoava. Aí até que a esposa olhou para o filho e falou assim, ó, ei, filho, para. Vai lá ver se é o seu pai. Vai lá ver se é o seu pai. Né? Então, gente, eu creio que não é a coisa boa que deve ser falada de você, mas a coisa certa, né? Assim como o cara estava falando coisas boas dele, né? Mas será que era a coisa certa a ser falada, né? Então queira que as pessoas falem coisas boas e a coisa certa de você. Se você ainda está vivo, a sua missão ainda não está completa. Então, como eu disse, como eu estou enfatizando isso, né? Você ainda tem uma chance. Cumprir nossa missão de vida é a parte essencial da vida. Amém, querido?